Cura perfeita, milagre perfeito, mudança perfeita. E como eu vou esperar a perfeição de onde não existe perfeição? O mundo não pode me dar perfeição. Deus pode me dar milagres perfeitos. Aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: não foi sim e não, mas nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. E outra tradução diz, pelo contrário, o seu sim é absoluto, pois é a verdade. Ele cumpre todas as suas promessas, porquanto é fiel. E com isto, damos glória ao seu nome. Amém. Nós temos promessas voltadas para a vida longa, longevidade. Nós temos promessas voltadas para prosperidade, fartura, riquezas. Nós temos promessas voltadas para saúde, cura, libertação, mudanças. Nós temos promessas voltadas para a restituição de tempo que nós jogamos fora, tempo que foi consumido, que foi devorado, que foi perdido. Nós temos promessas de uma vida infinitamente maior e melhor do que qualquer outra que nós já vivemos, até o momento que nós conhecemos ao Senhor. O diabo, ele luta constantemente para tentar nos fazer acreditar que existem algumas coisas que não são para nós, mas o sim de Deus é absoluto. Se Ele disse sim a você, homem nenhum pode dizer não. Se Ele disse sim a você, então é uma questão de atitude, posicionamento. Você se posiciona e você vai viver. Esse versículo nada mais é do que uma permissão para o crescimento, nada mais é do que uma confirmação que nós nascemos destinados à grandeza. Nós nascemos para ocupar posições altamente relevantes, nós nascemos para nos destacar, nós nascemos para alcançar uma felicidade sem limites. Porque eu já perdi as contas de quantas vezes eu já ouvi pessoas dizendo: parece que eu não nasci para ser feliz, parece que determinados tipos de felicidade, determinados acontecimentos, isso não é para mim, quando na verdade é para você sim. Filipenses 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Repete comigo, por favor: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos juntos. Eu posso romper, eu posso vencer, eu posso evoluir, eu posso crescer, eu posso melhorar, eu posso prosperar, eu posso ter uma vida poderosa, extraordinária. Vamos juntos. Eu posso ter um casamento extraordinário, uma família extraordinária, eu posso ir além, eu posso viver a vida dos meus sonhos, eu posso tudo o que eu quiser, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque com a promessa vem a graça, vem o favor, vem a capacitação. Nós podemos absolutamente tudo, vencer todas as nossas batalhas, vencer os nossos inimigos, vencer, passar por cima dos nossos obstáculos. Então eu gostaria que neste momento você fechasse os seus olhos. Santo Deus de Israel, em oração neste momento, nesse espírito, nós queremos declarar pela fé: nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, nós podemos vencer as nossas batalhas, nós podemos romper, nós podemos mudar de nível, nós podemos vencer, meu Deus, os inimigos, os gigantes dessa medida.
Nós podemos mudar, meu Deus, a nossa realidade, nós podemos vencer todo e qualquer gigante, todo e qualquer Golias, nós podemos alcançar a cura, nós podemos vencer, meu Deus, esse desânimo, essa fraqueza, nós podemos vencer essa enfermidade, nós podemos vencer essa pobreza, nós podemos vencer essas dívidas, nós podemos vencer esse nome sujo, nós podemos vencer essa tristeza, essa angústia, essa depressão, nós podemos vencer absolutamente todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece, porque o Senhor nos capacita, porque o Senhor está junto conosco, nos conduzindo a um final glorioso. Meu Deus, está escrito que tem mais valor o final do que o início das coisas. É muito mais importante nós terminarmos algo do que começarmos, porque é no final que a tua glória se manifesta de uma forma extraordinária, é no final que nós somos surpreendidos. Muitas vezes o início não é tão bom como o início desse ano, para muitos não foi tão bom, muitos não começaram tão bem, mas nós determinamos pela fé, que nós vamos ter o melhor final de ano de toda a nossa história de vida. Nós vamos terminar esse ano por cabeça, nós vamos terminar esse ano por cima, nós vamos terminar esse ano em uma posição de destaque, de honra. Nesse final de ano, nós vamos alcançar um nível de alegria, de felicidade que nós não tínhamos alcançado. Nesse final de ano, nós vamos ver, meu Deus, e viver o cumprimento de cada uma das suas promessas. A nossa vida vai provar que cada uma das promessas que o Senhor nos fez são reais. A nossa vida vai provar que cada promessa, meu Deus, que nos foi dada são reais. A nossa vida vai provar que vida plena é possível. A nossa vida vai provar que viver em abundância é uma realidade. A nossa vida vai provar, meu Deus, que nós vamos ser poderosos aqui nessa terra. A nossa vida vai provar, meu Deus, que cada uma das promessas que nos foi deixada são reais. Nós seremos a prova de tudo aquilo que está escrito. O nosso casamento vai provar que cada uma das suas promessas são reais. A nossa saúde vai provar, a nossa empresa, o nosso financeiro, a nossa vida. Eu creio nisso, meu Deus. Por isso eu quero apresentar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Eu peço, Senhor, vai levantando cada uma delas com glória, vai levantando com poder, vai levantando com autoridade, vai curando destinos, vai mudando essa vida, vai mudando, meu Deus, vai levantando os que estão abatidos, aflitos, desanimados, desgostosos, vai convertendo o mal em bem, vai transformando essa maldição em bênção, essa tristeza em alegria, essa derrota em vitória, esse choro em grandes sorrisos. Eu quero declarar pela fé, meu Deus, que tudo aquilo que não tinha dado certo, vai dar certo a partir de agora. Tudo aquilo que não vinha fluindo, vai fluir. Tudo aquilo que não vinha acontecendo, vai acontecer. Todas as coisas que não tinham dado certo, até esse exato momento, elas vão dar certo. Nós vamos viver uma vida que frutifica, nós vamos viver uma vida de grandes frutos. Eu declaro a partir deste momento, meu Deus, o teu povo vai testemunhar de uma forma constante. Não será um testemunho aqui, e depois de 10 anos outro testemunho, depois de 20 anos outro testemunho. Não, meu Deus, testemunhos vão fazer parte da rotina do teu povo, vai se transformar, meu Deus, em um hábito na vida do teu povo. Mês após mês, eu declaro que o Senhor vai fazer uma grande obra, uma obra extraordinária na vida de cada uma das pessoas que estão ligadas ao Ministério Mudança de Vida. Senhor, se porventura existe algo que está travado, se existe algo que está amarrado, eu ordeno, caia por terra, que venha a ser destravado, que venha a ser desamarrado, que o teu povo veja uma fluidez fora do comum, que o teu povo encontre uma fluidez fora do normal, que a partir de hoje a vida do teu povo venha a caminhar em um ritmo acelerado. O que o teu povo não viveu nos últimos anos, eu declaro que eles vão viver, meu Deus, dentro deste ano, assim como Isaac naquela terra de seca, naquela terra de fome, naquela terra de dificuldade, ele decidiu confiar no Senhor, ele decidiu confiar naquilo que o Senhor tinha dito a ele, e ele ficou naquela terra, e no mesmo ano, ele colheu 100 vezes mais. Então eu declaro, meu Deus, que nesse mesmo ano, nós vamos colher 100 vezes mais, cada oração realizada, 100 vezes mais, cada jejum feito, 100 vezes mais, cada reunião que nós participarmos, 100 vezes mais, cada propósito, 100 vezes mais, cada período de meditação, 100 vezes mais, cada momento com os nossos familiares, 100 vezes mais, cada venda realizada, 100 vezes mais, cada cliente atendido, 100 vezes mais, cada, meu Deus, pedido feito, 100 vezes mais. Eu declaro pela fé, meu Deus, é o tempo de nós crescermos
crescermos como nunca antes. Nós temos permissão para prosperar, nós temos permissão para crescer, nós temos a permissão para mudar de patamar, e nós vamos subir o nível. Nós não vamos nos contentar, nós não vamos nos conformar com o nível mais baixo, não, muito pelo contrário, nós fomos chamados e separados para nos tornarmos referência em todos os lugares que nós estivermos, porque historicamente falando, homens e mulheres de Deus sempre ocuparam as posições mais importantes, homens e mulheres de Deus sempre se destacaram. Meu Deus, Abraão foi um grande homem na tua geração, Jacó foi um grande homem na sua geração, José foi um grande homem na sua geração, Débora foi uma grande mulher na sua geração, Esther foi uma grande mulher na sua geração. O tempo desses homens e mulheres já passou, mas o tempo do nosso Deus, esse nunca passa. Então eu peço, faça novamente, faça de novo, faça no nosso tempo, faça na nossa época, faça na nossa geração, faça na nossa vida, faça nos nossos sonhos e projetos. Faça, meu Deus, que essa manhã não venha a ser uma manhã normal, mas venha a ser uma manhã de grandes definições, uma manhã de grandes mudanças, que literalmente o teu povo venha entrar de uma forma e que todos venham sair de uma forma completamente diferente, que todos, meu Deus, tenham entrado nessa igreja de um jeito, mas ao final, ao término dessa reunião, que todos saiam para uma grande vida, uma vida grandiosa, uma vida poderosa, uma vida de grandes alegrias. Eu declaro pela fé, meu Deus, que o impossível vai se dobrar diante do teu povo, o sobrenatural vai se curvar diante do teu povo, o teu povo vai viver tudo aquilo que parecia estar tão distante, tudo aquilo que parecia ser impossível. O momento é agora, porque nós acabamos de ler, nós temos o sim para cada promessa que o Senhor nos deixou, nós temos o sim, e por intermédio do nosso amém, por intermédio do nosso tomar posse, nós confirmamos cada palavra que o Senhor nos entregou. Então, meu Deus, eu oro, eu quero abençoar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Senhor, eu não conheço as lutas, eu não conheço as batalhas que o teu povo tem enfrentado, mas nós conhecemos ao Senhor. Existirá algo difícil demais para que o Senhor faça? A resposta é não. Existirá algo impossível para o Senhor? A resposta é não. A verdade é uma só: ninguém consegue fazer as coisas que somente nosso Deus consegue fazer. O Senhor é o nosso alfa, ômega, Deus grande e temível, Deus poderoso, que permanece de geração em geração. Aí no seu trono, aí nos céus, o Senhor governa toda essa terra. É o Senhor quem coloca reis e tira reis, é o Senhor quem conduz as estações, as épocas, é o Senhor quem conduz a história, é o Senhor quem dá a última palavra, e por isso nós estamos aqui. Nós não confiamos em nós mesmos, nós não confiamos no sobrenome que nós carregamos, a nossa força não está na nossa conta bancária, a nossa confiança não está nas pessoas que estão ao nosso redor, a nossa confiança, a nossa força é o Senhor, é o teu poder, é a tua palavra. Santo Deus de Israel, eu quero consagrar essa reunião ao Senhor, eu quero apresentar a vida de cada uma das pessoas que aqui estão. Faça dessa manhã, não uma manhã natural, mas uma manhã poderosa, de grandes definições, de grandes acontecimentos, que grandes portas sejam abertas. Meu Deus, que o teu povo veja tudo caminhando de uma forma extraordinária. Chega dessa vida travada, chega dessa vida amarrada, chega dessa vida onde nada dá certo, onde nada flui, onde as coisas, meu Deus, não caminham da forma que deveriam estar caminhando. Chega, que a partir de hoje, uma nova época, uma nova estação se inicie. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor conduza essa reunião, porque eu de mim mesmo, eu não posso coisa alguma. Eu preciso do teu poder, eu preciso da sua graça, eu preciso da unção que vem do alto, eu preciso do seu favor. Sem o Senhor, eu não posso nada, mas junto com o Senhor, não existe nada que não possa acontecer nessa reunião. Eu peço que o Senhor receba o nosso coração, a nossa mente, o nosso espírito, receba as nossas boas intenções e motivações do coração. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que temos a certeza que o Senhor vai fazer, não para a nossa honra, não para a nossa glória, mas para a honra e a glória do teu santo nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Estão ligados suas vitórias? Pegar o Espírito? Que Espírito é esse? Repita comigo: eu bebo do Espírito,
da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre a minha vida. Eu já estou governando, eu vou crescer, eu vou avançar. E esse final de ano será disparado o melhor de todos da minha vida até então, em o nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então assim será. Podem se sentar todos, por favor? Vamos lá. Hebreus 4, versículo 1. Ninguém deve pensar que a promessa falhou. Porque para a promessa falhar, isso significa que o Senhor precisa falhar. E o Senhor não falha. No passado, o Senhor criou tudo a partir do nada. Hoje, Ele muda tudo a partir da fé, não é do nada. Então nós precisamos crer, independente do que estiver acontecendo. O que acontece com muitos, é que muitos ainda não conseguiram sair do lugar da incredulidade. E quando nós falamos da incredulidade, ela nos afasta daquilo que nós mais desejamos viver. A incredulidade impede que a nossa vida caminhe. A incredulidade impede a prosperidade, cura, restauração, libertação. E só existe uma única forma de nós vencermos a incredulidade. A fé vem do quê? E o ouvir o quê? Não vai ser na primeira vez, não vai ser na segunda vez, talvez não vai ser na 20ª vez, na 40ª vez, mas eu preciso ter a disposição em fazer o que é preciso, o que é necessário para romper com todos os medos, inseguranças e dúvidas. Porque quantos e quantos não batem no peito e dizem, mas eu tenho a minha fé, eu tenho crido no meu Deus. E essas mesmas pessoas, depois que são pegas de surpresa por uma determinada situação, acabam caindo a ficha que talvez elas não carreguem aquela fé que elas acreditam carregar. Eu me recordo de um caso específico de uma pessoa que já deve estar na igreja, creio eu, que há uns 6, 7 anos pelo menos. E ele falou que desde o tempo que ele chegou na igreja, ele batalhou, ele lutou, mas ele não passou por alguns momentos de falta, de dificuldade. Era aquela vida que caminhava com esforço, mas caminhava, ia caminhando. Mas chegou um momento que ele passou pelo período da falta, período da escassez. E ele nos procurou pedindo ajuda, e a primeira coisa que ele disse foi o seguinte: eu descobri que eu não tenho fé nenhuma. Porque a fé, ela se manifesta principalmente naqueles momentos de dificuldade. Quando você está de vento em popa, quando o dinheiro está entrando, quando tudo está caminhando, é muito simples eu dizer, eu tenho fé no Senhor. Mas quando algo não sai da forma que nós esperávamos, quando algo não dá certo, quando nós recebemos um resultado adverso em relação àquele que nós desejávamos, é nesse momento que nós temos que agir a nossa fé de verdade. E esse homem disse, caramba, eu descobri que eu tenho tudo, medo, pavor, dúvida, incredulidade, eu não tenho fé. Marcos 8, versículo 22, eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Repete comigo, por favor. E o levou para fora do povoado. O ministério de Jesus foi um mistério muito curto, mas marcado por grandes milagres e muitos milagres. Mas existiram lugares que Jesus não pôde operar muitos milagres. E por conta do quê? Da incredulidade. Quando Jesus chegou nessa cidade chamada Betsaida, foram levar uma situação, um problema ao Senhor, acreditando que Ele pudesse resolver. E de fato, Jesus podia resolver. Mas a primeira direção, o primeiro posicionamento de Jesus foi, vamos sair daqui desse lugar da incredulidade.
Entenda que o lugar da incredulidade, ele pode ser muitas coisas. Até mesmo um lugar que é bom para você hoje, se você perder o foco, se acostumar com aquele lugar, pode se tornar um lugar de incredulidade. Mesmo estando no meio das pessoas certas, das companhias certas, se você não lutar para romper com a incredulidade, você pode ser um incrédulo no meio de crédulos. Você pode ser uma pessoa que não tem fé no meio de pessoas que são carregadas de fé. Então nós precisamos descobrir qual que é o nosso lugar da incredulidade hoje. Qual que é o lugar que, se nós continuarmos nele, a nossa vida vai ficar parada nessa mesma medida, nessa mesma realidade, nessa mesma proporção. Se eu não sair de lá, esquece. Até porque Jesus, ele podia curar com estalar de dedos, ele podia. Mas a palavra do Senhor deixa muito claro que o Senhor, ele nunca respondeu, ele não responde a necessidades, ele responde à fé. Tanto que em várias oportunidades, o elogio que o Senhor fez a pessoas, não foi propriamente dito a imagem, a poder aquisitivo, mas sim a fé. Grande a sua fé. Como na própria história do centurião, em toda essa terra, não vi ninguém com uma fé tão grande quanto a desse homem. A da mulher cananeia, quando ela lutou por aquilo que ela desejava, mesmo depois de ter ouvido do próprio Senhor Jesus, que ele não veio para ela, ele veio para o povo de Israel, para as ovelhas perdidas de Israel, e mesmo assim ela insistiu, ela lutou, porque ela cria, ela acreditava, e o Senhor disse, grande é a sua fé, mulher, realmente. Então é por intermédio da fé que nós vivemos aquilo que nós mais desejamos. Depois de cuspir nos olhos do homem, e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Esse versículo nos ensina muita coisa. Primeiro, Deus não tem padrão de atuação, mas Ele tem padrão de resultado. Pode ser que com você, Ele vai por um caminho diferente do caminho que Ele vai me conduzir. Pode ser que com você, Ele vai trabalhar de uma forma diferente em relação à pessoa que está do seu lado, mas o padrão de resultado é o mesmo, vitória, grandeza, cura, libertação, transformação, reviravoltas, um novo tempo, o resultado é o mesmo. Esse cego, ele foi curado de uma determinada forma, mas existiram cegos na Bíblia, que foram curados pela simples palavra que o Senhor liberou, vá, a sua fé o curou. Teve um outro cego na Bíblia, que o Senhor literalmente, ele cuspiu no chão, ele fez barro, e com aquele barro, ele passou nos olhos do cego, e o cego foi curado. Então, independente do que eu estiver vivendo, eu preciso crer no que está escrito, e está escrito na palavra do Senhor no Novo Testamento, que seja de uma forma, Deus atua de formas diferentes, mas é o mesmo Deus atuando em todos nós. A própria passagem de Jó, não lembro qual é o capítulo, não lembro se é o 33, não lembro qual que é, diz o seguinte, ora o Senhor fala de um jeito, ora Ele fala de outro jeito completamente diferente, mas é sempre visando o bem-estar do seu povo. A própria história de Isaac prosperou ficando no mesmo lugar. A história de Abraão prosperou saindo do lugar onde ele estava. A própria história de Jericó foram muralhas que caíram por terra. Se nós pegarmos a história de Neemias, foram muralhas que foram levantadas. Então, de acordo com a situação, de acordo com aquilo que o momento pede, Deus trabalha de formas diferentes para te favorecer. É que o ser humano, muitas vezes, ele tenta colocar o Senhor dentro de uma caixinha, dentro de um determinado padrão, e Deus não tem um padrão. A própria história do paralítico dentro do tanque de Betesda, deixa isso muito claro. Quando ele teve a oportunidade de receber aquilo que ele mais desejava, a resposta dele foi, Senhor, mas eu não tenho quem me leve no tanque. Perceba que ele estava ligando ainda o milagre da vida dele ao tanque. Quem foi que falou que você precisa do tanque? Quem foi que falou que você precisa talvez desse negócio que você deixou de fechar? Porque muitos acreditam que é só por esse caminho que é possível viver uma grande vida. Não, muitas vezes o Senhor te conduz para cá, para lá, Ele te conduz de infinitas maneiras e sempre visando o seu bem-estar, visando a sua promoção. Quem foi que falou que é necessário somente o tanque?
Ali na frente daquele paralítico, ele tinha no mínimo infinitas maneiras de ser curado. E ele estava focado no quê? No tanque. Muitas vezes nós perdemos coisas no passado que para nós representa o fim. Nossa, deu errado isso, não tem como eu prosperar. Quem falou que para você prosperar era somente aquele trabalho onde você trabalhou há 10, 15 anos atrás? Quem falou que para as coisas darem certo era simplesmente naquele tempo? Não. Então nós precisamos romper com tudo isso. E outra coisa que essa passagem nos ensina: Jesus pôs as mãos, passou o cuspe e tal, e ele começou a ver de imediato. O que ele via? Árvores, como se fossem árvores. Estava meio embaçado, ele sabia que tinha alguma coisa ali, mas ele não conseguia ver claramente. Existem milagres na Bíblia que foram divididos em etapas. Nem todo milagre acontece de imediato, de uma só vez. A própria passagem de Ezequiel, no Vale de Ossos Secos, não é uma passagem incrível? Ele profetizou, 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 profetizou. O corpo estava lá, carne estava lá, musculatura estava lá, mas existia vida? Não. Então ele foi para a segunda parte, ele continuou profetizando, 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 até que o milagre foi completo. A própria história do profeta Eliseu, em relação ao filho da mulher sunamita, se recordam dessa passagem? O filho veio a morrer, não veio? Ela foi atrás da solução, o profeta foi até lá, ele deitou em cima do menino, mãos com mãos, rosto com rosto, pés com pés. Quando ele se levantou, o menino voltou a viver de imediato? Não, mas lá diz que o corpo do menino foi se aquecendo. Então muitas vezes nós vamos aquecendo o nosso milagre, ele vai esquentando, esquentando, é que nem uma cozinha. Esquentou um pouco, esquentou um pouco, esquentou um pouco, esquentou um pouco, até que chega no ponto, aí você pode tirar do forno e agora está bom. Só que muitos não têm paciência. Muitos abrem o forno e a massa lá dentro está cru. E se tiver cru, não vai estar gostoso. Se tiver cru, por exemplo, a lasanha. Quem gosta de lasanha? Nossa, eu e minha família, em uma determinada oportunidade, eu não lembro se foi no Natal de uns 3, 4, 5 anos atrás, não faço a menor ideia, mas nós fomos passar o Natal com meus avós lá no rancho, e nisso o meu avô, ele comprou algumas coisas, ele foi buscar o alimento e tal, e ele encomendou uma lasanha de 5 quilos, era enorme, era dessa altura, imagina. Qual que foi o resultado final depois de pouco tempo no forno? Estava gelado lá no meio, estava cru, então não estava tão gostoso quanto poderia estar. Os milagres do Senhor é a mesma coisa. Talvez não vai ser no primeiro cuspe nos seus olhos, talvez não vai ser na primeira vez que você profetizou, talvez não vai ser na primeira vez que você está deitando em cima daquilo que está morto, mas você tem que continuar e ir, você tem que ir até o final, fazer o que for necessário. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Repete comigo, por favor. Mais uma vez. De novo, mais uma vez. De novo, mais uma vez. Você tem que estar sempre pronto a essa mais uma vez. O problema é que o ser humano, muitas vezes, ele é ansioso. Ele quer tudo para ontem, ele quer tudo muito rápido, ele quer comer rápido, ele quer... Nem tudo é miojo na vida. Nem tudo em 3 minutos está pronto. Na verdade, o que é bom mesmo, extraordinário, leva um tempo. Não tem comida que tem que ficar marinando lá de um dia para o outro? Não tem tempero que para pegar de fato, não tem que ficar lá um tempo, ficar e só no dia seguinte. Eu já ouvi casos de pessoas deixarem quase que uma semana lá determinado alimento, naquele tempero, para pegar de fato, para que no final o resultado seja extraordinário. Então eu tenho que entender que talvez não vai ser na primeira, não vai ser na segunda, mas eu tenho que prosseguir até o final para chegar no lugar que eu desejo. 26. Jesus mandou para casa, dizendo, o que está escrito ali no final? Por que ele disse isso? Porque se ele voltasse, o que ia voltar? A cegueira.
Se você volta para o lugar de incredulidade, você vai voltar ao seu estado inicial. Se você pode ter crido por 10, 15, 20 anos, se a incredulidade começa a se levantar, você não a combate, muito pelo contrário, ela começa a crescer, você tem tudo para voltar ao seu estado inicial. Aí você perde tudo aquilo que você conquistou, as coisas começam a dar errado. Então, pegando pelo primeiro versículo que nós lemos, não pense você que a promessa falhou. O que acontece com muitos é que muitos ainda não saíram do lugar de incredulidade, mas a promessa ainda está de pé. É questão de você se levantar e tomar posse daquilo que é seu. Mateus 14, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Existem momentos que o Senhor vai insistir para que nós venhamos mudar de rumo, mudar de lado, ir para uma outra região, para um outro lugar, para um outro território. E nem sempre essa mudança vai ser tranquila. Quantas e quantas pessoas eu já vi questionando o Senhor, mas foi o Senhor que disse, por que tanta turbulência? O barco não estava no meio de uma tempestade? E a tempestade não foi consequência de uma ordem que o próprio Jesus tinha dado? Então, mesmo obedecendo ao Senhor, nós não podemos encontrar tempestades? Mesmo assim. Mas são poucos que têm a perseverança, a paciência, a resiliência, para passar pela tempestade do jeito certo. Porque a tempestade, repita comigo, a tempestade é passageira. Eu passo, eu não permaneço nela. O Senhor insistiu e de repente uma tempestade muito forte atingiu o barco, e o barco daqui, o barco dali, parece que vai afundar, e o barco vem, o barco vai. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Repete comigo, por favor, não tenha medo. Não tenham medo ou acalmem-se. Perceba que a primeira ordem que o Senhor deu foi ao homem, não foi ao problema, não foi à tempestade. Primeiro, essa tempestade precisa acalmar. Primeiro, a tempestade que acontece aqui dentro precisa ser tranquilizada, acalmada, porque essa daqui traz calmaria para essa daqui. Se você tem controle sobre as suas emoções, se você tem controle sobre aquilo que passa na sua mente, no seu coração, no seu espírito, se torna muito mais fácil controlar a tempestade que está aqui. Perceba que aqui fica muito claro que a tempestade que realmente nos afunda não é aquela que está ao nosso redor, mas aquela que está dentro. É essa que nos afunda, porque dependendo do que estiver acontecendo dentro de você, se você se entregar, aí você morre numa tempestade que não era para você morrer. E olha como que são as coisas. O medo, ele é altamente criativo. Ele nos faz enxergar aquilo que muitas vezes não existe. É um fantasma. Fantasmas existem? Existem pessoas enxergando traições que não existem. Existem pessoas enxergando falências que ainda não aconteceram, que não existem. Existem pessoas enxergando perdas que ainda não aconteceram, ou melhor, que não vão acontecer. Mas por conta do medo, por conta da incredulidade, da dúvida, esse é o tipo de pensamento que tem sido alimentado. Eu não lembro exatamente onde eu vi, mas eu já vi, também não sei qual é a veracidade, mas eu acredito que tenha fundamento, porque eu vi em vários lugares diferentes, que cerca de 90%, 95% de tudo aquilo que nós tememos ao longo da vida, nem chega a acontecer conosco, nem chega a acontecer. A grande maioria dos nossos temores não são consumados, não acontecem. Então olha como a nossa primeira batalha, a verdadeira batalha, é uma batalha interna. É essa é a batalha que nos afunda, que nos afoga.
Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Existiam 12 homens dentro daquele barco. Quantos tiveram a coragem de sair de dentro do barco? Quantos tiveram a fé, a ousadia? Quantos tiveram o posicionamento corajoso para sair de dentro do barco? 1. Lembra que no início eu disse que muitas vezes até o lugar que é bom, cercado das companhias certas, se você não tiver o posicionamento certo, se você não vigiar, se torna um lugar de incredulidade. Aquele barco, existiam homens de Deus, só que aquele barco também poderia surgir o quê? A incredulidade. É aquele medo de que eu não posso caminhar sobre as águas, eu não posso sair, eu não posso vencer isso, eu não posso romper. E é exatamente o contrário que nós precisamos fazer. Olha como que são as coisas, no mesmo lugar onde estava a tempestade, era o mesmo lugar onde existia Jesus, a segurança, a solução para aquele problema. Então existem momentos que nós vamos ter que caminhar sim, no meio da tempestade, para alcançarmos ao Senhor, para encontrarmos ao Senhor. E olha como que são as coisas, eu estava pensando sobre isso hoje de manhã. Quem aqui teve a oportunidade de passar por aquela experiência do andar de bicicleta sem rodinha junto com seu pai? Levanta as mãos, por favor. Mesmo que você não tenha passado, você consegue ter a visão deste momento, correto? Quando o Senhor estava falando ali, o Senhor estava ali como um pai em relação ao filho quando vai enfrentar um desafio novo. O pai fala, vem filho. Por mais difícil que seja, repita comigo, o pai está ali. Por mais desafiador que fosse o caminhar sobre as águas, o pai estava ali. Por mais desafiador que seja eu dar início ao meu próprio negócio, quando o Senhor me chama, o pai está ali. Por mais difícil que seja vencer uma determinada batalha, quando o Senhor dá uma ordem, o pai está ali. O grande problema é que muitos tiram o foco do pai e colocam o foco o quê? Na queda, no afundar. A bicicleta não é diferente da vida espiritual. No início, nós até começamos com rodinha, com aquele apoio, com aquela segurança, mas se nós queremos ir para um nível mais alto, chega um momento que você tem que tirar as rodinhas, você tem que se arriscar. E o pai, ele diz, filho, vem, eu estou aqui. Perceba que nós vemos um homem, que nós vamos ler em seguida, que ele começou a afundar, mas o pai estava ali. Então muitas vezes o Senhor te chama, mesmo sabendo dos riscos, mas o foco não pode ser os riscos, porque o Senhor está ali. Então por isso nós não podemos pensar duas vezes, quando nós ouvimos aquela voz do Espírito dizendo, filho, se arrisque, vai, vença, rompa, mande embora, tenha essa atitude ousada, tenha essa atitude corajosa, porque o pai estava ali. Eu consigo imaginar a cena, de uma forma talvez um pouquinho diferente. Pedro está no barco e Jesus está ali. Vem filhão, estou aqui, pode dar os passos. Pô, mas se eu cair da bicicleta, não, eu estou aqui, eu vou te segurar. E se der, não, eu estou aqui, eu vou te segurar. E se eu começar a afundar, e foi o que aconteceu com Pedro, o que o Senhor fez? Pronto, estou aqui. Parece um raciocínio muito simples, na verdade ele é muito simples, mas ele tem que mudar a perspectiva da sua fé, como você enxerga as coisas. Porque a partir do momento que você sabe que o Pai está ali junto com você, que o Senhor está ali junto com você, a tua segurança tem que ser outra, o teu posicionamento tem que ser outro, diante de todo e qualquer tipo de obstáculo. Quando nós não somos crianças, muitas vezes, nós não temos dificuldade de andar em alguns lugares sozinhos, mas quando o Pai está aqui do nosso lado, de mãos dadas, nós vamos com toda a segurança, vamos brincando, e aí pai, tal. Você tem que crer pela fé, que não importa qual é a realidade que você está vivendo, o Pai está ali de mãos dadas junto com você. Ele está junto com você no desafio, no período de tribulação, de lutas, de batalhas. Deus não vai deixar você afundar. Ele não vai deixar que você morra. Ele não vai deixar que você perca a sua vida, perca aquilo que é seu. Ele não vai deixar. Mas você precisa
crer, precisa acreditar. Você precisa se lançar. Fora que, olha como são as coisas. O milagre estava dentro do barco ou fora do barco? Fora do barco. Eu tenho que sair do lugar onde eu estou. Perceba que a primeira passagem, aquele homem foi tirado de Betsaida, saiu do povoado. Nessa, Pedro teve que sair do barco para viver o sobrenatural. O ser humano muitas vezes, ele na grande maioria, ele tenta ficar preso naquele mundinho, naquela realidade, que ele sente que ele tem um domínio, já se tornou uma zona de conforto. Só que muitas vezes o Senhor vai te mandar para o outro lado, justamente para te tirar dessa zona de conforto. Porque a zona de conforto não contribui em nada para a fé, porque tudo que se torna automático, você já não precisa ter força, não precisa colocar muita consciência ali para fazer as coisas, porque está no automático, e no automático não funciona, as coisas não dão certo. Eu preciso estar de forma muito consciente, de forma muito segura, muito convicta, focado nas coisas certas. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Perceba que no mesmo lugar tinha tempestade e no mesmo lugar tinha Jesus. Na tua frente é a mesma coisa, tem batalhas e tem Jesus, tem a sua tempestade e tem Jesus. Qual tem sido o seu foco? E muitas vezes Jesus e as batalhas estão no mesmo lugar. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Não fui eu que te chamei? Quando Deus te chama, quando Ele te envia, quando Ele te conduz, junto com você vai a capacidade, vai o poder para você fazer qualquer coisa. Primeiro versículo da reunião: ninguém deve pensar que a promessa falhou. Não é que a promessa falhou para muitos, é que muitos ainda não tiveram a coragem de sair do barco. Foi por isso que a promessa não se cumpriu, foi por isso que o sobrenatural não aconteceu. Então hoje o Senhor te convida para sair desse lugar de incredulidade, desse lugar de dúvida, desse lugar de medo, de insegurança, porque Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a sua realidade. Se coloquem de pé todos, por favor. Marcos 6, versículos 51 e 52, é a continuação dessa mesma passagem, só que em um outro livro. Então subiu para o barco, e o vento cessou. Os discípulos ficaram ali, sentados de boca aberta, sem compreender o que se passara, porque ainda não tinha percebido quem Jesus realmente era. Muitos ainda não perceberam, não entenderam quem Jesus realmente é. E quando você não entende quem Jesus realmente é, você não entende o que Ele faz, você não entende o que Ele pode fazer. Nem mesmo depois do milagre da tarde anterior. Perceba que eles já tinham vivido um milagre na tarde anterior, no dia anterior. Sabe qual milagre foi esse? Se recordam? A multiplicação dos pães e dos peixes. Lembra o que tinha acontecido antes da multiplicação dos pães e dos peixes? Cura de enfermos, cegos, aleijados, coxos, mancos. Então foi uma sequência de grandes acontecimentos, e mesmo assim eles não tinham entendido quem o Senhor realmente era. Caramba, eu já vi tanto e eu ainda não consegui entender, eu ainda não discerni que Ele é comigo. Caramba, se lá atrás Ele me curou, se lá atrás Ele não deixou faltar, se de todas as formas Ele me salvou agora no meio desse afogamento, dessa tribulação, Ele está deixando muito claro: eu sou aquele que você precisa, eu sou aquilo que você mais busca, eu sou a resposta para a sua vida, eu sou a cura para essa doença, eu sou essa prosperidade que você necessita para vencer essa pobreza, eu sou tudo aquilo que você não tem e mais quer, mais necessita, e eu sou a resposta para todas essas perguntas. Veja como muitas vezes não é fácil romper com a incredulidade. Por isso, felizes foram aqueles que não viram, mas eu posso não ter visto, mas eu preciso tomar a decisão
de crer independente do que estiver acontecendo. Certo dia, Atos 3, versículo 10. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado, repete comigo por favor, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. A Bíblia diz que esse aleijado tinha por volta de 40 e poucos anos, pode ser 41, como pode ser 49. Se durante 40 e tantos anos, ele teve esse mesmo ritual, buscando o quê? Esmolas, buscando dinheiro. Se durante 40 e tantos anos ele fez isso, foi porque ele recebeu o dinheiro, recebeu esmolas, senão ele não teria feito aquilo, ele não voltaria mais naquele lugar. Mas isso que ele ia buscar teve poder para mudar a vida dele? Então durante 40 anos ele buscou algo que ele recebeu, mas não teve poder para mudar a realidade dele. Por isso nós precisamos aprender a buscar as coisas certas. Aqui nós vemos uma pessoa que teve fé para ir na porta do templo, mas não teve fé para entrar dentro do templo. Aqui nós vemos uma pessoa que foi para pedir esmolas, mas não foi para buscar o milagre. Vai entender. No lugar da oração, no lugar onde ele poderia ser abençoado, ele nunca acreditou, ele não teve fé para entrar ali e romper de uma vez por todas. Ser ajudado é uma coisa, ser carregado é uma outra completamente diferente. Ser ajudado, em algum momento da vida, todos nós precisamos ou vamos precisar de ajuda. Ser carregado, aí é uma história completamente diferente. Aqui nós vemos um homem que não tinha autonomia alguma. Ele não tinha essa capacidade de ir, vir, de se locomover, de ir, vai, não precisava de ajuda o tempo todo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles, repete comigo por favor, alguma coisa. Uma pessoa sem perspectiva, sempre está esperando receber alguma coisa, ou alguma coisa que a vida tem a oferecer, alguma coisa que as pessoas têm a oferecer. Uma pessoa cheia de fé, de esperança, ela tem um foco, ela não quer alguma coisa, ela quer algo certo, concreto, ela tem convicção daquilo que ela quer. Eu não quero dar sobra das pessoas, não, eu quero alcançar a minha grandeza. Eu não quero o resto de pessoas, não, eu quero alcançar um grande nível. Eu não quero viver uma vida qualquer, eu não quero viver esperando alguma coisa da vida. Não, eu tenho um foco, eu tenho um objetivo e eu vou chegar lá. Pedro e João, eles tiveram um posicionamento diferente da grande maioria das pessoas, ou melhor, de todos que passaram por lá. Porque se esse homem teve esse hábito por muito tempo, quantas pessoas passaram por ele? Quantas pessoas pararam para lidar com aquele problema? Aí entra outro problema do ser humano. Quantas e quantas coisas nós ignoramos, quantas e quantas coisas nós tentamos passar por cima, jogar por baixo do tapete, quantas e quantas coisas eu trato dessa forma, e o comportamento certo é parar para resolver aquilo. Você vê que está errado, não ignora. Eu me recordo de um caso, onde, coincidentemente ou não, foi essa mesma palavra que veio, Pedro e João na Porta Formosa. E uma pessoa depois do culto me procurou, e ela disse que ela tinha identificado um determinado problema na vida dela, ela nunca conseguiu romper, mas também ela nunca parou para romper de fato. E eu disse para essa pessoa: eu posso te ajudar, eu posso te ajudar, mas eu preciso que você me ouça. Ela falou: tudo bem, vamos lá. Nisso, eu também dei uma direção muito específica para ela, porque ela precisava sair do lugar de incredulidade dela,
para ela conseguir viver essa mudança que ela desejava. Quando eu dei a determinada decisão, a direção, o que ela fez? Recuou. Mas ela já tinha falado, eu sei que existe um problema nisso, eu sei que isso não está certo, eu sei que esse meu comportamento não é o certo, mas não parou para resolver, recuou. Quando você detecta algo e você não para resolver, isso mais hora menos hora vai te dar uma dor de cabeça, e mesmo que não dê dor de cabeça, vai te trazer uma frustração terrível. Mesmo que não seja um problema propriamente dito, você não vai sair do lugar onde você está. Por exemplo, se você vê que você tem a dificuldade em falar a verdade para pessoas, por exemplo, se eu lidero um grupo, o César, a Daiane, Paulo, Fernando e Fernanda fazem parte do meu grupo. E eu sei que o Paulo dá umas escorregadas, o comportamento dele não é muito legal ali no meio da nossa equipe. Mas eu não tenho o posicionamento, a coragem de lidar, conversar com o Paulo. Já mostra que existe uma fortaleza dentro de nós, porque você teve medo de expressar o que é a verdade, de lidar com aquele problema. E muitos passam a vida, passando por cima de coisas como essa, parecendo ser insignificantes, mas não são. É uma covardia que existe lá dentro. Que nem um caso que me apresentaram essa semana, de uma pessoa que ela num grupo de pessoas, elas tiveram que mudar de ambiente, e nessa mudança de ambiente, elas tinham que levar algumas coisas que pertenciam a ela. Nisso, uma das pessoas acabou pegando uma coisa que poderia ser usada pela outra, e começou a usar, trouxe para si. Essa outra pessoa ficou sem nada. Só que olha como são as coisas. Essa pessoa que ficou sem nada, ela teve a coragem de procurar um terceiro que não tinha nada a ver com o assunto para contar o fato. Mas não teve coragem de na hora falar assim, não, mas como assim, você está tirando do que é meu, da minha parte? Olha como as fortalezas existem. Sabe o que eu disse com muita sinceridade? Essa pessoa mereceu ficar sem. Porque ela não ficou sem porque foi tirado. Ficou sem porque ela não se posicionou. Porque eu conheço as pessoas, se ela tivesse se posicionado, a outra pessoa teria feito assim, ó. Não, tá bom, pode ficar. E eu fico com o outro mesmo. Mas não fez. Eu vejo que algo está errado, por exemplo. Eu paro, olho na frente do espelho. E eu vejo que tem algo em mim que eu não gosto. E eu não paro para resolver. Não tem o menor sentido. Eu fico mal com aquilo me causa tristeza, aquilo me deixa desconfortável para ir em uns determinados ambientes. E se você está desconfortável com qualquer coisa, por menor que seja, querido, até na hora de ser ousado, a tua ousadia é reprimida. É para tudo. Se você vê que tem algo errado, você não se posiciona. Tinha um paralítico, tinha uma situação que precisava ser resolvida. Eu vou falar que lá atrás, quando eu entendi essa mensagem, eu comecei a vencer cada um dos meus medos. Porque o meu pai, ele me dava uma direção e eu recuava. Aí eu falei, caramba, olha as fortalezas que existem. Eu falei, não, vou romper. Vou lá, vou fazer. Pai, quero fazer aquilo que eu não fiz lá atrás. Quero fazer porque eu quero vencer com isso. Quantos e quantos já detectaram que existe algo que não está certo? Por exemplo, eu não gosto de andar no meio das pessoas. Tem algo muito errado com você. Se sente mal. E você sabe o que é. Precisa lutar para trabalhar para mudar essa realidade. Eu não consigo expressar a minha opinião. Querido, você precisa expressar a opinião. É algo que precisa ser trabalhado. Poxa, mas eu vi que tem que ser resolvido, tem que ser lidado. Só ver não basta. Ver é importantíssimo. Você não vê, você não identifica. Mas mais importante do que ver é o que você faz depois, é o lidar, porque ver, muitos têm visto que está errado, muitos veem, já enxergaram, mas não para tratar de fato. Eu falei para uma pessoa uma vez, estava tendo um trabalho, não era culto, mas era um trabalho da igreja, um pouco mais informal e tal, era uma reunião, e na hora que foi dada a oportunidade de do determinado grupo falar, perguntar, expressar opinião, eu vi de rabo de olho,
que esse rapaz ele fez assim, ele ia levantar a mão, mas ele já abaixou na hora, e aí, sorte que eu vi, ou eu ia falar o azar dele, não, mas a sorte dele é que eu vi. O que eu fui fazer? Fui direto nele, falei, pergunta, o que você ia falar? Fala, não, falei, é simples, qual que é? Pergunta então. Aí ele, não consigo. Falei, qual o problema? Aqui você está no meio de conhecidos, de amigos, de pessoas que, eu estou aqui do teu lado, vamos, pergunta, eu vou estar aqui do teu lado, pergunta, vai lá, vence isso. Não. Ele não perguntou. Parece algo besta, mas eu fiquei profundamente triste naquele momento, e assim que acabou o trabalho, eu chamei ele para conversar. Eu falei, isso para o Senhor pode parecer pequeno, mas é algo que já existe dentro de você, e vai refletir, ou melhor, já tem refletido em todas as áreas da sua vida. Fala para mim, a tua vida está caminhando do jeito que você esperava? Ele falou, não, longe disso. E aí eu disse assim, você sabe que essa situação só trouxe à tona algo que está presente em quem você é, em tudo que você faz, e está atrasando a tua vida? Ele falou, eu sei, tenho total ciência. E eu falei, mesmo assim o senhor não quer parar para resolver? Aí ele, se você identifica um problema, você não pode ignorar. Se você bate no peito, eu sou o bichão, eu sou o bonzão, e na hora que você tem que dar a cara de fato, você não se posiciona, fica muito evidente, fica muito claro, que existem ainda fortalezas dentro de você que precisam ser destruídas. Não ignore o paralítico que está do seu lado. Talvez o paralítico pode ser o teu casamento, o paralítico pode ser o teu financeiro. Você tem que ter disposição em parar para resolver. Eu quero te ajudar, eu quero romper, eu quero sair desse patamar, eu quero sair dessa medida. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhes dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Repete comigo, por favor, ajudou a levantar-se. E imediatamente, perceba que o processo de cura foi durante o levantar-se. Aqui não diz que primeiro ele foi curado e depois ficou de pé. Aqui diz que conforme ele foi se levantando, possivelmente, deve ter sido um negócio meio desconjuntado no início, mas é no levantar, balançando, que as coisas foram dando certo. Tem pessoas que acreditam que vão viver o milagre sentado, parado, estagnado, travado no mesmo lugar. Não precisa do esforço, é no levantar-se, foi sendo curado, e foi acertando, e com certeza a musculatura foi fortalecendo, tendões, músculo, pele, tudo, ossos, tudo. É no levantar-se, é na caminhada, é fora do barco. Perceba que é com o movimento que você atrai o sobrenatural. O mundo espiritual, ele não é parado, ele não é estático. Tem que estar em movimento, agindo na fé, dando passos, sendo ousados. E aquele homem que nunca tinha andado, passou a caminhar. Pedro e João eram geradores de milagres. Diga isso, eu sou um grande gerador de milagres. De novo, eu sou um grande gerador de milagres. Você é uma fonte de bênçãos. Pessoas podem ter passado por um lugar e o lugar ter continuado paralisado. Você vai passar e o lugar vai caminhar. Você vai passar e vida vai acontecer. Você vai passar e o sobrenatural vai acontecer. Mas os milagres precisam acontecer dentro primeiro. Existia essa convicção de milagre, de mudança dentro de Pedro e João. Ageu 1, versículo 7. Pensem bem nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Pensem como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado disso. Deem uma boa olhada na sua vida
e reflitam sobre ela. Feche os seus olhos, por favor. Veja o seu corpo. Você gosta do seu corpo? Você gosta do que está vendo? Veja o seu casamento. Você gosta do rumo que o teu casamento tem tomado? Veja os seus filhos. Você gosta do rumo que a vida deles tem tomado? Seu financeiro. Você gosta do valor que você ganha, da sua realidade financeira neste momento, do cargo que você ocupa? Seus sonhos. Você está mais próximo deles ou cada dia mais distante? Não procrastine mais, lide com aquilo que precisa ser lidado. Procrastinar boas decisões é o mesmo que procrastinar os seus próprios sonhos. Deus tem um tempo diferente, um tempo inédito, e tem coisas extraordinárias preparadas para você. Situações que nunca caminharam vão caminhar, situações que nunca deram certo vão dar certo. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração dizendo: meu Deus, a partir de hoje eu não vou mais ignorar aquilo que está de errado, eu não vou mais ignorar esse que eu tratei como algo menor, esse problema que eu tratei como insignificante, eu não vou mais ignorar esse medo que eu tenho de estar no meio de pessoas, eu não vou mais ignorar esse medo que eu tenho de falar em público, eu não vou mais ignorar esse medo que eu tenho de futuro, eu não vou mais ignorar essa situação que está paralisada, eu não vou mais ignorar o que está acontecendo no meu casamento, o meu casamento está de mal a pior, as coisas não dão certo, eu não vou mais ignorar essa minha realidade financeira, esse meu problema financeiro, eu não vou mais ignorar o que eu tenho vivido dia após dia, não, muito pelo contrário, começa a declarar: eu sou um grande gerador de milagres, eu sou um gerador de milagres, eu sou uma máquina de gerar grandes milagres, e por intermédio da minha vida, vai haver uma grande transformação, por intermédio da minha vida, esse lugar vai ser mudado, por intermédio da minha vida, uma grande transformação vai acontecer, por intermédio dos meus passos de fé, por intermédio da minha ousadia, o sobrenatural vai se dobrar na minha vida. Então comece a declarar qual é o impossível que você vai viver, qual é o sobrenatural que você vai viver, quais são as grandes vitórias que você vai alcançar. Declare: você que nunca caminhou, a minha vida vai caminhar de uma forma extraordinária. Até esse ano a minha vida não tinha frutificado, ela não tinha caminhado do jeito que deveria estar caminhando, mas a partir de hoje a minha vida vai caminhar, a partir de hoje tudo vai fluir, a partir de hoje as coisas vão dar certo. Não, eu não vou perder essa batalha, eu não vou olhar para a tempestade, eu vou olhar para o meu Senhor, o Senhor está logo ali, Ele está aí do seu lado. Não tenha medo de tirar as rodinhas da bicicleta da sua vida, se arrisque num desafio maior, se arrisque em algo diferente, tenha coragem, tenha ousadia, dê um passo de fé que você nunca tinha dado. O milagre não está dentro do barco, o milagre está fora do barco, o milagre não está dentro, o milagre está fora, e não importa quantas pessoas estiverem junto com você, diga isso: eu serei aquele que terá a coragem de fazer o que a maioria não quer fazer, eu serei aquele que terá a coragem de se posicionar, eu serei aquele que terá a coragem de sair fora do barco. Afinal é o Senhor que está te chamando, é Ele que diz: filho, saia do barco, venha até mim. Se Ele te chama, Ele financia, Ele te conduz, Ele está logo ali, Ele não vai permitir que você morra afogado, Ele não vai permitir que você perca essa batalha, Ele não vai permitir que você viva uma grande tristeza, não, muito pelo contrário, a tempestade está aí, ela já estava lá quando Pedro começou a andar, e depois ele tirou o foco da coisa certa, então ele veio afundar. Então fale: meu Deus, eu vou continuar focado no Senhor, eu vou continuar focado nas coisas certas, eu vou continuar focado nas coisas do alto, eu vou continuar focado no Senhor. No mesmo lugar onde existe a tempestade, ali está a minha segurança, que é o meu Senhor. Então declare: se você estiver passando por um momento turbulento, por um momento difícil, então comece a declarar: a minha segurança, mesmo no meio da tempestade, existe segurança na tempestade, Jesus é a minha segurança,
a palavra é minha segurança, e eu vou viver o impossível, o sobrenatural vai acontecer, eu vou viver, meu Deus, tudo aquilo que eu não tinha vivido, experiências inéditas, eu vou testemunhar coisas novas, eu vou crescer de uma forma que eu não tinha crescido, eu vou avançar de uma forma poderosa. O Senhor está te chamando, e Ele está na sua frente, Ele não está falando, sai do barco e se vira, não, Ele está na sua frente, falando, vem até mim, vem até o sobrenatural, vem até o impossível. A tua vontade de vencer tem que ser muito maior do que o medo de fracassar, você tem que ter esse desejo, essa ambição. Então fale a partir de hoje, meu Deus, eu não vou ignorar tudo aquilo que eu ignorei até esse dia de hoje, até o dia de hoje, eu não tive coragem de sair do barco, mas eu vou sair, eu vou lidar com tudo aquilo que eu preciso lidar, eu vou resolver tudo aquilo que eu preciso resolver, eu vou romper absolutamente tudo aquilo que eu preciso romper, eu vou passar por cima, eu não vou perder essa batalha. Chega de recuar, fale isso, chega de recuar, chega de recuar, chega de recuar. A fé é justamente nos momentos de dificuldade que ela mostra a sua força na sua vida. Então fale, meu Deus, eu não vou parar, eu vou continuar. Chega de dar passos para trás. A partir de hoje eu vou caminhar em direção à tempestade, a partir de hoje eu vou caminhar em direção ao Golias, a partir de hoje eu vou caminhar em direção a esse problema, esse inimigo que tem me afrontado até o dia de hoje. E qual é o problema que tem te acompanhado? Qual é o inimigo que está diante de você? Começa a declarar, se é algum tipo de enfermidade, começa a declarar, enfermidade caia por terra, enfermidade, vírus, bactéria, todo e qualquer tipo de tumor, todo e qualquer tipo de nódulo, sobre a minha vida você não tem poder. Senhor, vai passando com teu sangue, vai passando com teu sangue, do alto da cabeça à planta dos pés do seu povo, vai passando com teu sangue, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai curando, vai libertando, vai transformando. Meu Deus, essa enfermidade, ela não vai prevalecer, essa enfermidade não vai mais acompanhar o seu povo, essa enfermidade que tem sido um instrumento, uma fonte de humilhação, de tristeza, de angústia na vida de cada uma dessas pessoas, eu dou uma ordem, enfermidade seque, enfermidade seque, enfermidade seque, enfermidade retroceda até desaparecer. Enfermidade no corpo dela não é o teu lugar, sobre a vida dela você não tem poder, você não tem influência, você não tem autoridade sobre a vida desse povo, você não toca, você não tem autonomia. Se há algum tipo de problema financeiro, diga isso, problema financeiro, você não vai me acompanhar mais nessa insegurança, essa instabilidade financeira, você não vai me acompanhar mais, não, muito pelo contrário, hoje eu estou dando um basta, essas dívidas vão desaparecer, nome sujo vai desaparecer, toda essa situação que está travada, ela vai caminhar, a minha vida vai progredir de uma forma inédita, a minha vida vai frutificar de uma forma poderosa, grandiosa, milagrosa e sobrenatural. Creia, Deus vai te honrar, Ele vai te levantar. Não passe por cima do problema, vença ele, pare, lute, resolva. Você tem poder para isso. Pedro e João tiveram poder para vencer aquela situação, para curar aquele aleijado. Você tem poder para curar tudo aquilo que está aleijado na sua vida. Então declare, fale, meu Deus, eu estou aqui, eu não parei na porta do templo, eu entrei no templo, e é no templo que milagres acontecem, é na tua casa que o sobrenatural acontece, e nós estamos aqui apresentando o Senhor, nós estamos pedindo por mudanças, transformações, nós estamos aqui buscando a coisa certa, nós estamos buscando mudanças naquele que nunca muda, nós estamos buscando transformações naquele que permanece sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Pare de correr atrás daquilo que não vai solucionar o seu problema. O aleijado buscou esmolas a vida toda, até aquele momento. As esmolas não tiveram poder para ajudar ele a sair daquela situação. Mas o Senhor teve, o poder do Senhor teve. Pare de esperar de pessoas aquilo que somente o Senhor pode fazer. Pare de esperar do dinheiro aquilo que somente o Senhor pode fazer. Pare de esperar de lugares aquilo que só o Senhor pode fazer. Às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, se eu mudar desse lugar eu vou ser mais feliz. A felicidade está condicionada à bênção do Senhor sobre a sua vida, não ao lugar onde você está. E eu te falo mais, hoje tem pessoas que vivem em lugares que nem são bons,
mas porque o Espírito do Senhor está lá, o lugar é um verdadeiro pedaço do céu, é a alegria completa, total. Outros estão em lugares maravilhosos, mas é tristeza, angústia, mas porque o Senhor não está ali naquele lugar. Decisões precisam ser tomadas. Se comprometa com o seu crescimento. Não faça como esse exemplo, eu só compartilhei a título de ensinamento. Eu ouvi da boca de uma pessoa, eu sei que por motivos assim a minha vida caminha, não caminha, e eu não vou fazer nada para mudar. Isso é mais comum do que parece. Isso tem que provocar um rebuliço dentro de você, porque talvez muitos só não falaram da boca para fora, só não liberaram palavras, mas dentro já entrou nesse conformismo, nessa aceitação. Eu sei que talvez o meu peso está errado, eu não vou fazer nada para mudar. Eu sei que meu casamento está errado, mas eu não vou fazer nada para mudar. Eu sei que determinada situação está errada, eu não vou fazer nada para mudar. Não. Trabalhe pela mudança, Deus é com você. Ele te capacita para isso. Olha para cá um instante. 2 Coríntios 1, 21. Repete comigo, por favor. É Deus quem nos capacita. Para o quê? Qualquer coisa. Tudo. Tudo. E de um salto, pôs em pé, e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem. Repete comigo, por favor, o mesmo homem. O que é a palavra que vem ali depois? Costumava. Então, algo tinha terminado ali. Era um homem que costumava ficar ali parado na porta do templo, sendo carregado por pessoas, e ele estava andando, pulando, saltando. Hoje talvez você não conseguiu ficar de pé, mas Deus vai fazer com que você salte, corra, voe. É assim que o poder de Deus se manifesta na nossa vida. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Declare pela fé, as pessoas lá fora vão ficar perplexas com aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Isso, elas vão olhar admiradas. Elas vão olhar para você e falar, caramba, não, mas é o César mesmo? Mas está tudo diferente? Casa diferente, carro diferente, postura diferente, outro semblante, outro poder, outra autoridade. Daiane, é você? Não reconheço. Paulo, é você? Não acredito. Está tudo diferente. A tua postura é outra, o teu semblante, a tua alegria. Tem que ser notória essa diferença, tem que aparecer. Versículo 16. Foi o nome de Jesus que curou este homem. E sabem como dantes era coxo. A fé no nome de Jesus, a fé que nos vem de Deus, é que produziu, repita comigo, esta cura perfeita. O que é algo perfeito? Sem defeitos, sem sequelas, sem marcas. Cura perfeita, milagre perfeito, mudança perfeita. Repete comigo, cura perfeita, milagre perfeito, mudança perfeita. Ou seja, nada ficou para trás. Foi perfeito, foi extraordinário. E como eu vou esperar a perfeição de onde não existe perfeição? O mundo não pode me dar perfeição. Deus pode me dar milagres perfeitos, uma cura perfeita. Ele pode me dar um destino extraordinário. Ele tem poder para isso. O Senhor não tem qualquer coisa para o seu povo, mas algo surpreendente
extraordinário. E eu declaro sobre a sua vida, coisas que não tinham caminhado, vão caminhar. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro, esse paralítico não só vai se levantar, ele vai saltar, ele vai correr, você vai voar, você vai se alegrar. As pessoas vão olhar para a sua vida, elas vão olhar para você e dizer: esse é o fulano de tal que costumava fazer, não faz mais, porque você vai para uma nova vida, é uma nova história, é uma nova fase. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro, você vai crescer de uma forma inédita, grandiosa, incomum, extraordinária. Eu declaro que você vai viver nesse final de ano a materialização de cada um dos seus sonhos e projetos, que você receba essa cura perfeita, o milagre perfeito, essa mudança perfeita, em o nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu declaro, assim será, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.